Lição 19. O medo é uma poderosa forma de pensamento. Ele paralisa os centros nervosos, afetando a circulação do sangue. Isso, por sua vez, paralisa o sistema muscular, de modo que o medo afeta o indivíduo inteiro, o corpo, o cérebro e os nervos, os níveis físico, mental e muscular. Naturalmente, o modo de vencer o medo é tornar-se consciente do poder. O que será essa força misteriosa a que chamamos poder? Não sabemos, mas, por outro lado, tampouco sabemos o que é a eletricidade. Mas sabemos que, ao aceitarmos as exigências da lei que governa a eletricidade, ela será nossa servidora obediente. Ela irá iluminar nossas casas e cidades, movimentar nossas máquinas e nos servir em todos os momentos que a ela recorrermos. O mesmo ocorre com a força vital. Embora sem sabermos o que ela é, e talvez jamais chegaremos a saber, temos a consciência de que ela é uma força primária, que se manifesta por intermédio dos corpos vivos, e que, ao acatar as leis e princípios pelos quais ela é governada, podemos nos abrir a um fluxo mais abundante dessa energia vital, e assim expressar o grau mais elevado possível de eficiência mental, moral e espiritual. A lição 19 fala de um modo muito simples de como desenvolver a força vital. Se você puser em prática a informação exposta nesta aula, em breve irá expressar o senso de poder que sempre foi a marca distintiva da genialidade. 1. A busca da verdade já não constitui uma aventura aleatória, e sim um processo sistemático, e é lógica em sua operação. Todos os tipos de experiência têm voz na tomada de decisão. 2. Ao buscar a verdade, estamos buscando a causa suprema. Sabemos que toda experiência humana é um efeito. Então, se na avaliação da causa virmos que ela pode ser conscientemente controlada por nós, o efeito ou a experiência também estarão sob nosso controle. 3. A experiência humana já não estará então à mercê do destino. O ser humano não será o filho da fortuna, mas sim do destino. O destino e a fortuna serão controlados com a mesma prontidão com que um capitão controla seu navio ou o maquinista controla seu trem. 4. No fim, todas as coisas são redutíveis ao mesmo elemento, e por serem dessa forma traduzíveis, uma em termos da outra, elas devem estar sempre em relação recíproca e talvez nunca estejam em oposição entre si. 5. No mundo físico, existem inúmeros contrastes, e para efeito de conveniência, eles podem ser designados por nomes distintos. Existem tamanhos, cores, matizes ou finalidades para todas as coisas. Há um polo norte e um polo sul, o lado interno e o lado externo, o visível e invisível. Mas essas expressões servem apenas para fazer os extremos contrastarem. 6. Eles são nomes dados a duas partes distintas de uma quantidade. Os dois extremos são relativos. Eles não são entidades separadas, mas sim duas partes ou dois aspectos do todo. 7. No mundo mental,
encontramos a mesma lei. Falamos de conhecimento e ignorância. Mas ignorância é apenas falta de conhecimento, e por isso vemos que é só uma palavra para expressar a ausência de conhecimento. Em si mesma, ela não tem princípio. 8. No mundo moral, encontramos de novo a mesma lei. Fala-se de bem e mal, mas o bem é uma realidade, algo tangível, enquanto o mal não passa de uma condição negativa, a ausência de bem. O mal é por vezes considerado uma condição muito real, mas não tem princípio, não tem vivacidade, não tem vida. Sabemos disso porque ele pode sempre ser destruído pelo bem, exatamente como a verdade destrói o erro e a luz destrói a escuridão. Assim também o mal desaparece quando o bem aparece. Portanto, existe apenas um princípio no mundo moral. 9. Encontramos exatamente a mesma lei em vigor no mundo espiritual. Falamos de mente e matéria como duas entidades separadas, porém, uma percepção mais clara torna evidente que só existe um princípio operativo, a mente. 10. A mente é o real e o eterno. A matéria fica se alterando o tempo todo. Sabemos que nos éons de tempo, o intervalo de 100 anos não passa de um dia. Se pararmos em qualquer cidade grande e repousarmos os olhos nos numerosos edifícios grandes e magníficos, na vasta exposição de automóveis modernos, telefones celulares, luzes elétricas e todas as outras conveniências da moderna civilização, podemos recordar que nenhuma delas estava presente há apenas 100 anos. E se pudéssemos parar no mesmo lugar, no prazo de 100 anos, com toda a probabilidade, descobriríamos que pouquíssimos deles permaneceram. 11. No reino animal, encontramos a mesma lei de mudança. Os milhões e milhões de animais nascem e morrem, com o escopo de suas vidas constituído por alguns anos. No mundo vegetal, a mudança é ainda mais rápida. Muitas plantas e quase todas as gramíneas nascem e morrem no mesmo ano. Quando passamos para a esfera do inorgânico, esperamos encontrar algo mais substancial. Mas quando contemplamos o continente aparentemente sólido, informam-nos que ele surgiu do oceano. Vemos a montanha gigantesca e nos dizem que o lugar onde ela agora se ergue, outrora foi um lago. E quando paramos admirados diante dos imensos penhascos do Vale do Yosemite, podemos facilmente vislumbrar a trajetória dos glaciares que carregaram a todos eles diante de si. 12. Estamos na presença da mudança contínua e sabemos que essa mudança é apenas a evolução da mente universal, o grandioso processo pelo qual todas as coisas são continuamente recriadas. Conscientes de que a matéria é apenas uma forma assumida pela mente, vemos que ela não passa de uma condição. A matéria não tem princípio, a mente é o único princípio. 13. Chegamos então a constatar que essa mente é o único princípio operacional no mundo físico, mental, moral e espiritual. 14. Também sabemos que essa mente é estática, mente em repouso. Sabemos que a capacidade do indivíduo de pensar
é a capacidade de agir sobre a mente universal e convertê-la em mente dinâmica, ou mente em movimento. 15. Para tanto, o combustível tem de ser injetado sob a forma de alimento, pois o homem não consegue pensar sem comer, e assim verificamos que até mesmo uma atividade espiritual, como o pensamento, só pode ser convertida em fonte de prazer e lucro mediante o emprego de meios materiais. 16. É necessária alguma espécie de energia para recolher a eletricidade e convertê-la em poder dinâmico. Os raios solares são necessários para fornecer a energia exigida pelo sustento da vida vegetal. Logo, para o indivíduo poder pensar e assim agir sobre a mente universal, também é necessário dispor de energia sob a forma de alimento. 17. O pensamento, como você talvez saiba ou não, fica tomando forma constante e eternamente. Ele está sempre em busca de se expressar. De todo modo, o fato é que, se seu pensamento é poderoso, construtivo e positivo, isso se dará claramente a perceber no estado de sua saúde, de seus negócios e de seu ambiente. Se seu pensamento é fraco, crítico, destrutivo e negativo em geral, ele se manifestará em seu corpo como medo, preocupação e nervosismo, em suas finanças como escassez e limitação, e nas condições conflituosas de seu ambiente. 18. Toda riqueza é fruto do poder. As posses só têm valor quando conferem poder. As ocorrências só são significativas quando afetam o poder. Todas as coisas representam certas formas e graus de poder. 19. O conhecimento de causa e efeito, conforme mostrado pelas leis que governam o vapor, a eletricidade, a afinidade química e a gravitação, permite à humanidade planejar corajosamente e executar destemidamente. Essas leis são chamadas leis naturais, porque governam o mundo físico, mas nem todo poder é poder físico. Há também o poder mental e ainda os poderes moral e espiritual. 20. O que são nossas escolas, nossas universidades, senão centrais elétricas de poder, lugares onde o poder mental está sendo desenvolvido? 21. Assim como existem muitas centrais elétricas potentes para a aplicação do poder a um maquinário poderoso, graças ao qual a matéria-prima é convertida para as necessidades e os confortos da vida. Assim também, as usinas de poder mental reúnem a matéria-prima que cultivam e beneficiam e convertem num poder infinitamente superior a todas as forças da natureza, por mais extraordinárias que elas sejam. 22. O que é essa matéria-prima que está sendo coletada em milhares de centrais elétricas mentais pelo mundo afora e transformada no poder que está evidentemente controlando todos os outros poderes? Em sua forma estática, é a mente. Em sua forma dinâmica, o pensamento. 23. Esse poder é superior porque existe um plano mais alto, porque permitiu ao homem descobrir a lei pela qual essas maravilhosas forças da natureza podiam ser capturadas e levadas a fazer a tarefa de centenas de milhares de homens. Ele permitiu ao ser humano descobrir leis pelas quais foram aniquilados o tempo e o espaço,
e foi vencida a lei da gravidade. 24. O pensamento é a força ou energia vital que está sendo desenvolvida e, na última metade do século XX, produziu resultados tão surpreendentes que deu lugar a um mundo absolutamente inconcebível para quem tivesse vivido há meio século ou um quarto de século. Se esses resultados foram garantidos pela organização dessas centrais elétricas mentais em 50 anos, o que não se poderá esperar dos próximos 50 anos? 25. A substância a partir da qual são criadas todas as coisas é infinita em quantidade. Sabemos que a luz viaja à velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. E sabemos que há estrelas tão remotas que sua luz leva 2.000 anos para nos alcançar. E sabemos que tais estrelas existem em todas as partes do céu. Também sabemos que essa luz se propaga em ondas, de modo que, se não fosse contínuo o éter em que viajam, elas não conseguiriam nos alcançar. Só podemos então chegar à conclusão de que essa substância ou éter, ou matéria-prima, está universalmente presente. 26. Como então ela se manifesta em forma? Na ciência elétrica, uma bateria é formada pela conexão de polos opostos de cobre e zinco, o que leva uma corrente a fluir de um polo a outro, produzindo energia. Esse mesmo processo é repetido com relação a todas as polaridades, e como todas as formas simplesmente dependem da frequência vibratória das consequentes relações dos átomos uns com os outros, se desejarmos mudar a forma da manifestação, devemos mudar a polaridade. Este é o princípio da causalidade. 27. Para seu exercício desta semana, concentre-se. E quando eu uso a palavra concentrar, quero dizer tudo o que ela implica. Absorver-se no objeto do pensamento a ponto de não ter consciência de nada mais. E faça isso alguns minutos por dia. Para nutrir o corpo, você reserva o tempo necessário às refeições. Por que não reservar tempo à assimilação do alimento mental? 28. Deixe o pensamento se deter no fato de que as aparências enganam. A Terra não é plana, tampouco estacionária. O céu não é uma cúpula. O Sol não se move. As estrelas não são pontinhos de luz. E descobriu-se que a matéria, outrora considerada fixa, se encontra em estado de fluxo perpétuo. 29. Tente entender que rapidamente se aproxima o dia. Sua alvorada em breve irá raiar, em que os modos de pensar e agir terão de ser ajustados ao conhecimento, em constante progressão da operação de princípios eternos. O pensamento silencioso é, afinal de contas, o agente mais poderoso dos negócios humanos. Channing.